Tá certinho. Pois é, a gente planeja tudo, aí quando começa o show, né, a gente acaba tendo que refazer novamente, né, mas tudo bem. Então, o tópico que nos foi sugerido é sobre a caridade moral, né, e eu acho que é importante a gente parar um pouco e tentar entender, né, essa palavra caridade, né, porque a gente fala muito, né, que a gente tem que ser caridoso, que temos que ajudar uns aos outros, mas às vezes a gente não entende a definição real dessa palavra caridade, né. E às vezes a gente acaba, quando eu falo a gente, eu estou falando da humanidade, né, ninguém está na posição aqui de ser 100% caridoso como foi Jesus, né, que é o nosso modelo e guia. Mas é sempre bom a gente refletir, né, discutir sobre o que é a caridade. Será que somos caridosos? Daniel, vou perguntar para mim, né, e cada um pode perguntar para si mesmo. Será que nós somos pessoas caridosas? Talvez a resposta seja depende, né. Se a gente pegar a caridade e dividir em vários níveis, um desses níveis a gente é, mas a pergunta, assim, se somos caridosos 100%? Aí a resposta já vai ser mais difícil dizer, a gente está mais para o não do que para o sim, né, porque a gente está no processo de evolução, né? A gente um dia a gente acerta, o outro dia a gente erra, e nesse acertos e erros, a gente vai aprendendo o qual a o verdadeiro sentido da vida, né? Então, uma das primeiras coisas que nos vem na mente é sobre, quando falamos de caridade, é sobre a caridade material e a caridade moral. Geralmente, quando falamos de caridade, nós pensamos na caridade material, né, que é uma das coisas que eu diria que é mais fácil, né, como o próprio evangelho, segundo o espiritismo, nos fala, que a caridade material é mais fácil de ser feita do que a caridade moral, né. E por que isso, né? Por que que a caridade material é mais fácil do que a moral? Então, a resposta estaria basicamente nesses 2 verbos, né, que a caridade material está relacionado com a gente dar alguma coisa material para suprir a necessidade do outro, né. Então, é o ter, né, está relacionado com o ter, enquanto a caridade moral está relacionado com o ser, né. É fácil dar o que a gente tem, o externo, né. Agora, dar o que a gente está construindo internamente, que define o nosso caráter, é um pouco mais difícil, porque a gente tem que fazer um trabalho interno muito grande, no sentido de poder ser realmente, ou estar realmente praticando o que a gente aprende no Evangelho sobre a caridade moral. Nesses tempos que estamos vivendo no planeta, né, de pandemia, e de extremismo político, né, a gente nunca sentiu tanta necessidade de exercitar a caridade moral. Mas a gente aprende, né, no Evangelho, que a caridade material só existe porque não existe caridade moral. Porque se tivéssemos exercitando a caridade moral 100%, talvez a gente não teria necessidade de fazer caridade material. Porque a gente não teria pobreza, porque, entendeu, todo mundo ia entender o outro, não teríamos conflitos, não teríamos guerra, hã, porque a gente estaria exercendo a caridade moral 100%. Mas esse é o desafio do espírito imortal. Sabemos que estamos num processo evolutivo, e nesse processo evolutivo nós estamos dentro de um nível que temos espíritos que estão mais adiantados espiritualmente, né, e tem outros que ainda estão ainda, entendeu, um pouco mais atrás. E o Criador põe esses espíritos junto para que aqueles que estão atrás consigam aprender com os que estão na frente, os que estão na frente entender os que estão atrás. Então, é uma escola, né, como a gente define, né, é o nosso planeta. Então, para a gente começar a nossa reflexão, é bom a gente colocar isso num contexto de ter e ser, né. Será que eu sou uma pessoa caridosa? Quando eu digo eu sou, então a gente tem que retomar o interno. Então, é dentro da caridade moral.
Ou se você disser, eu sou uma pessoa caridosa, mas está dentro do ter, isso quer dizer que você está apenas fazendo... A gente não está aqui dizendo que fazer a caridade material não é certo, ou não tem valor. Claro que tem valor, né? Já é um começo, né? É você compartilhar aquilo materialmente com aqueles que estão precisando, que não têm. Agora, quantos formos fazer a caridade material, é sempre importante a gente também nos perguntar por que que a gente está fazendo aquilo. Porque muitas vezes a gente faz a caridade material como soberba, né? Ou para mostrar que temos que somos bons, né? Mas por dentro, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, não é muito bem assim, né? E como fazendo a caridade material, uma das coisas também que a gente sempre observa é que se nós estamos dando coisas materiais, que a gente sempre pense, quando a gente for dar aquela coisa material, a gente se perguntar, será que eu gostaria de receber aquele objeto, ou aquela roupa, ou aquele tipo de comida? Então, a gente também tem também pensar que aquilo que a gente está oferecendo, está compartilhando, está dando para alguém, também tem um certo valor, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente chega no final do ano, olha nosso guarda-roupa, as coisas das nossas casas, e às vezes estão numa condição até não muito boa, e a gente pega, bota tudo numa sacola e vai e doa para uma instituição, ou vai no Goodwill, mas a gente fica se perguntando, será que se você fosse um receptor daquele material, você iria gostar? Né? Então a gente tem que se perguntar nisso com relação à caridade material. Mas eu gostaria de continuar a nossa conversa aqui pelos próximos 40 minutos, mais direcionado para a caridade moral, né? Porque a caridade moral é realmente aquilo que o Mestre Jesus nos deixou, né? E que, de acordo com as leis morais, né, que está no livro dos Espíritos, na parte 3, né, a gente vê lá que a última lei lá que Kardec é, deixou para a gente, a lei de número 10, é a lei de justiça, amor e caridade, né? Então, a caridade é conhecida como a mãe, né, das virtudes, né? Então, para uma pessoa ser caridosa, ele tem que ter outras qualidades, outras virtudes, para se denominar uma pessoa caridosa, no sentido da palavra, né? E a gente vai ver aqui, vamos retomar alguns ensinamentos, né, da doutrina espírita, como reflexão, né? E eu tenho certeza que o grupo aqui já leu parte desses textos, mas é para a gente refletir e pensar mesmo o quanto caridoso nós temos sido, né? Então, por exemplo, a palavra caridade em si significa amor em ação para com os outros. Quem que nos trouxe isso? Isso, na verdade, a gente encontra nas epístolas. Na Paulo, foi o Paulo de Tarso, né? O, o Saint Paul, né? São Paulo, né? Como se fala em outras religiões, foi o que nos trouxe essa, essa definição de amor, de caridade, como se fosse o amor em ação. Isso faz sentido, né? Para com os outros, né? Quando a gente fala aqui para com os outros, a gente está dizendo para os outros, né, encarnados e desencarnados, né? Porque às vezes a pessoa desencarna e a gente continua emitindo vibrações negativas, né? A gente já continua não sendo caridoso, né? Então a gente fala com os outros aqui, a gente adiciona aqui toda a criação em geral, né? Também com os animais, com as nossas florestas, né? Com o meio ambiente, com o ecossistema, né? A gente adiciona esses outros como se fosse tudo aquilo que a gente está interligado de alguma forma. E aí, falando em Paul, e desculpa, no 1 Coríntios, eu deixei em inglês, no 1 Coríntios, capítulo 13, né, tem aquela famosa, né, aquele famoso texto de Paul, né, quando ele escreve para os Coríntios, falando sobre, né, a caridade, né, e esse é um texto que é muito lido, né, em algumas celebração de casamento, né, situações que às vezes as pessoas ouvem e realmente não atenta para o significado do texto. E eu trouxe
pedaço do texto aqui, não é o texto todo, só para a gente refletir mais um pouco, quando Paulo nos fala: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. E aí ele continua: ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, não seria. A caridade é paciente, é benéfica, não é invejosa, nem temerária, não se não se soberbe-se, não é ambiciosa, não busca os próprios interesses, não se irrita, e assim continua, né? A gente não colocou o texto todo aqui. E aí ele finaliza dizendo: por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. Ou seja, essas três virtudes. E aí ele conclui: porém, a maior delas é a caridade. E aí a gente se pergunta, né? Por que Paulo colocou essa virtude, né, como sendo a mais importante? Ora, quando a gente vê que uma das definições de caridade é o amor em ação, olha, o amor é um sentimento, né? A gente pode ter o que a gente fala em inglês self-love, né? Um amor, né? A gente pode ter um amor interno por nós, como Joana de Anjos sempre fala, né? Tem o self-love, né? O auto-amor, né? Mas se a gente não colocar aquilo em movimento, que adianta, né? Então é importante que nós transbordamos esse sentimento que a gente chama amor. É claro que no nível que a gente está, o amor que a gente tem ainda, ele é muito ainda pequeno perante ao amor incondicional, né? O amor ágape, né? Que todos nós vamos atingir um dia, né? Que é o que o Jesus nos trouxe como exemplo. Então, é importante que a gente entenda o que realmente caridade é, porque, de acordo com essa definição de Paulo, né, a gente está um pouco longe às vezes, né? A gente tem esses altos e baixos, né? Por exemplo, quando diz assim, a caridade é paciente. Isso quer dizer que para você ser caridoso, você tem que ter uma virtude que se chama paciência. Se não tiver, então, alto lá quando você diz que é uma pessoa caridosa. Ah, você tem que ser bondoso o tempo todo. Então, se não tem, se essa bondade tá oscilando, então sua caridade é oscilativa. Ah, se você não tem inveja, ou se você tem inveja, então já não é caridoso de acordo com a definição aqui de Paulo, né? Ou ambiciosa, né? Ou ter interesse próprio. E se você se irrita? A barra ficou mais lá em cima, né? Se você se irrita também, às vezes as pessoas dizem que são caridosas, mas já vai fazer a caridade zangada, né? Então, perdeu o sentido, né? Vamos trazer aqui a nossa benfeitora Joana de Ângelo, o que ela diz sobre caridade, né? Joana fala: guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Olha que bonito, né? Isso é uma mensagem que veio através do Divaldo Franco, né, sobre caridade, e isso não está em nenhum livro, foi uma mensagem que ele psicografou da Joana, e ela fala isso: guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Que sombra ela está falando? A gente sabe que a Joana, ela é a nossa psicóloga espírita, né? Os livros da Joana totalmente voltado pelo autodescobrimento, pela evolução do espírito de forma mais voltado para o desenvolvimento da consciência, né? E quando ela fala dessa sombra, ela está falando do nosso arquetipo, é assim que se fala em português, arquétipo, né? Os arquétipos que temos, que são nossas personalidades, não são nossas personalidades, mas são os três níveis de consciência, né? Que forma a consciência, né? Que é seria a nossa persona, né? O nosso ego, e o self, né? O self, que seria
o espírito, né? Mas aí a gente tem uma outra parte que seria como é que se diz? Desculpa, mas misturei aqui com as palavras em inglês. A personalidade da pessoa, né? A máscara, né? A máscara, não. Eu esqueci o nome aqui, me desculpa, gente, mas são três ou quatro arquétipos que nós temos, né? Que seria o ego, o self, e tem um outro que eu esqueci. Meu Deus do céu, se alguém souber, me ajuda aí. Deixa eu ver se alguém aqui vai me ajudar a botar aqui no chat aqui. Ninguém botou no chat, então tudo bem, mas não tem importância. Então, que representa, de certa forma, a experiência de outras vidas, né, que trazemos no nosso subconsciente, né, e que às vezes acaba nos traindo nesta vida, né. Então, o exercício de fazer o bem sem esperar nada em retorno, ou o exercício de fazer caridade, pode ser uma luz para dissipar essas experiências negativas de outras vidas que tivemos e que está arquivado no nosso inconsciente mais profundo. Interessante isso, né? Vamos ver aqui o que mais a gente aprende com a literatura espírita. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 14, esse espírito, Francisco Xavier, que não é o Chico Xavier, na verdade não é Francisco Xavier, eu botei, eu mistype aí, François Xavier, né? Que na verdade seria Francisco em português, né? O espírito fala o seguinte: quando a caridade regular a conduta dos homens, eles, os homens, conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo, ou os duelos de pessoa para pessoa, né? Porque duelos de nações acaba sendo um reflexo entendeu, dos habitantes daquela nação, né? Ou pelo menos dos líderes que governam aquela nação. Até aqui minha esposa me salvou. Ela botou self, persona, shadow, animal, ânimo. Seria self, a personalidade da pessoa, né? A sombra e a parte ânima e ânimos. Obrigado, Kirsten. Ela botou no chat lá que são os archetypes, né? Os arquetipos, né? Da nossa consciência. Então, o que a gente está aprendendo aqui com esse espírito amigo, né, que trouxe essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo? É que ou seja, está dizendo aqui que até agora a gente ainda não alcançou ainda esse nível onde a caridade possa regular a nossa conduta diariamente, né? Como a gente falou no início, o que temos é essa oscilação, né? Um dia a gente está mais bonzinho, um dia a gente está menos bonzinho, né? E aí a gente acaba atrasando um pouco, ou se a gente é mais bonzinho do que menos bonzinho, a gente acaba, de certa forma, acelerando a nossa evolução espiritual, né? E trazendo a Joana de Anjos novamente, ela nos traz, isso daqui está no livro O Lampadário Espírita, é o capítulo 50, onde ela intitula Caridade Sempre, né? E ela começa o texto dizendo o seguinte: caridade não é apenas uma virtude teológica. Caridade não é somente uma diretriz religiosa. Caridade não implicita um condicionamento de fé. Caridade pura é simplesmente uma norma de comportamento, né? Então você vê que a forma como os espíritos que estão superiores do que a gente traz essa questão da caridade. Nenhum deles aqui até agora, ou esse espírito do Evangelho, Joana, e também Kardec, né? Quando Kardec fala lá, tem um capítulo no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Sem Caridade Não Há Salvação. Isso quer dizer que seria um guideline para a gente evoluir mais rapidamente, né? A gente já tem um manual, né?
que é essa de ser caridoso. Então, você vê aqui que todos esses exemplos, ninguém está falando aqui da caridade material, de dar coisas, porque isso é muito fácil, isso qualquer um pode fazer, né? E às vezes faz não com a intenção do significado caridade, mas às vezes pela soberba, né? Às vezes para se mostrar que, para mostrar para os outros, né? Que é um reflexo da sombra, né? Como Joana de Ângela fala, né? Mas no fundo não na prática interna não mostra essa verdade, né? Então isso daqui é só para a gente ter uma ideia de que a literatura espírita, né, assim como outras filosofias, já trouxeram, esse manual já está bem, né, é, descrito, né, nos livros da humanidade, que precisamos ter, precisamos desenvolver, né, esse sentimento, né, de poder criar empatia, né, em vez de divisão, porque só assim a gente vai conseguir transformar a nossa sociedade. E a sociedade, um dia, só vai ser outra quando o indivíduo também ser outro, né? Então, basicamente, essa é a ideia que temos sobre a caridade moral. E no dia que exercitarmos essa caridade moral 100%, a caridade material não vai ser mais necessária, né? Porque todas as todos os problemas, né, da sociedade, que hoje a maioria desses problemas acontece por falta do exercício da caridade, a gente, a gente com certeza é, poderia estar mais à frente em termos da evolução do nosso planeta, né? Mas como o Espiritismo nos traz que todos nós temos que ter o livre-arbítrio, então o Criador não vai, ele vai deixar ver quanto tempo, né, a gente vai ficar nessa de ficar postergando, né, o que é certo, né? Mas então, para a gente, isso daqui é só para dar uma reflexão, trazer um pouco da literatura espírita sobre esse tópico de caridade. Tem muita coisa sobre esse tópico da caridade, mas eu acho que a ideia aqui, numa sexta-feira à noite, é da gente fazer uma reflexão pessoal, baseado nessas informações, e realmente nos perguntar quão caridosos estamos sendo, né? Às vezes a caridade não é só material, mas também, quando se trata da caridade moral, a gente às vezes diz, mas é muito difícil eu mudar, eu sou desse jeito, é minha cultura, isso é problema do governo. Não, não, isso é problema de todos nós, né? Imagina, se a casa do seu vizinho estiver pegando fogo, você vai dizer assim, isso não é meu problema, isso é problema do bombeiro. E se a casa do vizinho pegar fogo, a próxima casa pode ser a sua. Então, a gente tem que fazer o bem, não importa, e não esperar, né? Muita gente fica justificando, a gente está sempre por causa do governo. As pessoas perdem tanto tempo nos embates políticos que, assim, a gente acaba ficando doente, né? E isso está muito arregado hoje nas redes sociais, né? Na mídia, né? E é um culpando o outro. Eu digo, meu Deus do céu, vamos parar com isso. Está na hora, vamos parar com isso, porque todos nós temos uma nossa a responsabilidade individual. E enquanto a gente está perdendo tempo discutindo ou apontando os erros do outro lado, da outra pessoa, da outra cultura, a gente está perdendo tempo para exercer, fazer a caridade, entendeu? E a caridade, às vezes, muitas vezes não faz, as pessoas não fazem, mas elas fazem o quê? Elas emitem pensamento, porque também você pode ser caridoso pelo pensamento, não é? Fazer uma prece é uma forma de caridade, né? Se o amigo de uma outra religião ou da família não concorda, emite um pensamento positivo para ele, porque já é o começo da gente poder exercitar essa caridade pura que a Joana de Anjos nos recomenda, né? Ou seja, como ela diz, caridade pura é simplesmente uma norma de comportamento. E às vezes a gente pode até não estar fazendo fisicamente, mas nossa mente está nos traindo, porque a gente está mandando pensamentos não muito salutares, né?
E como a gente falou sobre as leis morais, da parte 3 do Livro dos Espíritos, uma das leis, que é essa lei de justiça, de amor e caridade, nessa parte, Kardec pergunta aos espíritos, é questão número 886, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? Como entendia Jesus? Então, todos nós aqui já nos deparamos com essa questão, então os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Você viu que aqui, até agora, ninguém falou da caridade material. Nenhum desses, entendeu, dos espíritos que trouxeram o próprio espiritismo fala da caridade material. A gente não está dizendo aqui que a caridade material não é importante. É importante, porque é a porta de entrada para amanhã a gente exercitar melhor a nossa caridade moral. Se a gente exercitar a nossa caridade moral primeiro, amanhã não tem necessidade da caridade material, porque todo mundo vai estar bem, né? Mas como não é assim que a coisa funciona, então vamos começar pelo material, mas vamos também prestar atenção no nosso interior, né, que desenvolve a nossa parte moral. Você fala benevolência, indulgência, perdão das ofensas. A melhor maneira de a gente sempre lembrar isso é o BIP, né? É o BIP, BIP. Ops, BIP. Fazer um BIP aí, né? Fulano de tal, BIP, tá na hora do BIP, né? A gente pode até criar um meme, né? Do BIP, né? Isso foi interessante. Fazer um meme aí, né? Quando alguém tiver muito acalorado, falando mal do outro lado político, do outro time de futebol, ou entendeu? Do outro país, da outra cultura, a gente diz alto lá. Em vez de dizer alto lá, a gente fala assim, BIP, né? A pessoa vai ficar assim, o que está acontecendo? Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. E aí, como a gente, da área de saúde, a gente criou uma molécula aqui, né? Chamada molécula da caridade, né? Que é uma molécula onde tem 3 átomos. Benevolência, tá em inglês aí, porque era de uma outra palestra em inglês. Benevolência para com todos, né? Indulgência para imperfeições alheias e forgiveness das ofensas. Todo mundo quer uma pílula, né? Todo mundo quer um remédio, um comprimido para suas mazelas, né? Do corpo físico. E as mazelas da alma? É o BIP, né? Aqui tem essa molécula aí da caridade, né? E como a gente estava falando desse problema, né, das divisões não, da polaridade que nossa sociedade está vivendo, né? E desse problema realmente de convivência, né? Os meios de comunicações que temos hoje, né, principalmente com as redes sociais, tem sido uma ferramenta para o bem, mas também tem sido usado como ferramenta para fazer o não bem, né? É a coisa que divide mais do que une, né? E Albert Einstein falou, tem essa frase dele que é muito interessante. A paz não pode ser mantida à força, somente pode ser atingida pelo entendimento, pela compreensão. E aí, meu amigo, você tem que ter uma dose de PIP, de caridade. Para atingir um nível de compreensão e entendimento, temos que, entendeu, termos dentro de nós, né, ser, né, termos dentro de nós agora né, esse sentimento da caridade. Né? E aí a gente vê por que temos tanto desentendimentos na nossa sociedade, na nossa família, no movimento espírita, né? Justamente porque a gente às vezes não reflete, né? Não, não, não é, lança mão das ferramentas que nós já temos, né? Então, por exemplo, uma das coisas que é muito comum quando se fala de entendimento, de compreensão, é que quando um assunto é trago em pauta, todos nós temos as nossas opiniões, né? Mas dependendo do assunto que é discutido, é claro que vai ter uma parte que seria mais verdadeira, né? Então, a gente fez esse diagrama aqui para mostrar, por exemplo, diante de um assunto que pode ser um assunto muito delicado, aí tem o nosso lado, né? Tem um lado do outro, e tem a verdade, né? Que às vezes
os dois lados têm um pedaço dessa verdade, que é uma verdade relativa, né? Porque a gente está numa vida de tempo e espaço. Então, tempo e espaço é relativo, né? O que é talvez certo hoje, daqui a 100 anos, não é, né? E o que é certo aqui na Terra pode não ser certo em Júpiter, né? Então, a gente vê que, às vezes, a gente fica brigando pela verdade absoluta, enquanto a gente nunca vai ter a verdade absoluta. E a gente vê nesse diagrama, né, que é, às vezes a gente perde um pouco, né, esse senso, né, de que é, estamos em diferentes níveis, né, de evolução. E aí a gente perde o que o Albert Einstein está dizendo aqui, né, a gente não atinge esse ponto em comum, que seria o entendimento ou a compreensão, né, e a gente representou ali pelo aquele pontinho ali que pega as três partes do círculo, né. Então, o que é compreensão, né? Compreensão só acontece primeiro se existe comunicação, né? Então, comunicação, o que quer dizer? Uma ação em comum, né? Então, tem um tópico, tem alguma coisa que a gente está discutindo em família, alguma coisa que a gente está discutindo no centro espírita, né? E se não tiver uma ação em comum, não ação igual, né? Então, ação em comum é você estar na mesma página que a outra pessoa, que está na discussão, né? Para que atinja um certo entendimento. E aí, uma vez que tem isso, fica mais fácil ter o que a gente chama de tolerância, né? E isso tá em falta, né? A tolerância hoje está em falta. A gente não tem mais tempo, a gente não para refletir. A gente está numa vida muito agitada de gratificação instantânea, né? Que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente esquece que às vezes você tem que dar um tempo, pensa, né? Tolera, porque se a gente quer uma pessoa caridosa, nós temos que ter paciência, tolerância, né, benevolência, né, perdão. Se não temos isso, não somos caridosos. Então, assim, desculpa tá dizendo isso aqui para você, baseado nessas definições, nós não somos ainda uma pessoa caridosa, 100%, né? Não 100%, mas caridosa no sentido da definição de caridade. Não somos ainda. Estamos no processo. É bom saber que estamos no processo é uma afirmação positiva, né? Então, estamos no processo, mas não temos ainda um certificado de pessoas caridosas, pela definição e pelas informações que estamos trazendo aqui. E aí, a irmã Rosália, né, também no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a irmã Rosália é um espírito que traz essa comunicação dentro desse capítulo 13, item 9, e aí a gente pegou uma parte dessa comunicação dela e trouxe aqui que ela fala sobre a caridade moral. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Ela já está dizendo, né, que a gente está no mundo inferior, onde vós achais, por agora encarnado, ou seja, temporário esse tempo aqui, viu, gente? E aí a gente grifou ali, grande mérito a, crede-me, em um homem saber calar-se, homem aqui, gente, no sentido de humanidade, ok? Saber calar-se, deixando que fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Né? Então, às vezes, saber calar é uma caridade, né? Uma das coisas que a gente aprende com o Emmanuel, né? Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, ele disse que, às vezes, para fazer a caridade, às vezes é bom a gente fazer uma avaliação do outro. Ele fala isso, numa dessas mensagens aí, né, desses livros do Fonte Viva, que a gente tem que fazer uma avaliação, porque às vezes a gente, numa intenção de ajudar o outro, a gente não se pergunta, será que o outro está precisando mesmo? Entendeu? Às vezes você vê uma pessoa que está sofrendo, aí a gente quer ir lá e falar, a pessoa talvez não quer te ouvir, ela só quer que você ouça ela, e aí você não faz a leitura. A gente tem que saber também, para fazer a caridade, uma caridade efetiva, é a gente fazer uma avaliação da pessoa, da situação, avaliar a situação.
entendeu? Às vezes você sai por aí, eu vou fazer a caridade, deixa eu comprar aqui cesta básica, dá para essa família, para aquela. Às vezes a família não é aquilo que a família quer. Talvez ela até tenha. Talvez ela quer uma outra coisa. E aí a gente perde a oportunidade de realmente ser caridoso. Aí eu estou falando da caridade material, né? Mas também a caridade moral, né? Né? Às vezes a gente só tem que ficar calado, né? Às vezes a pessoa sabe que vem fazer uma conversa com você, ou vem, e às vezes fala isso, fala aquilo, você vê, você acessa a situação, poxa, essa pessoa não está numa situação que eu possa trazer algumas informações aqui que eu aprendi no Espiritismo, às vezes é uma pessoa de uma outra religião, né? Às vezes é uma pessoa da família, e a gente tem que fazer esse exercício de saber calar. E aí ela continua dizendo, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, constitui merecimento não do ponto de vista da humanidade, da humildade, né? Não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dá atenção ao mal proceder de outrem, é caridade moral. Ela está dizendo aqui, em situações que você vê que não tem muito argumento ali, porque a pessoa não está aberta, né? A gente tem que saber dosar e tem que saber avaliar as situações onde a gente vai realmente ficar calado, né? Ou deixar a pessoa, né? E isso tem acontecido muito, né, ultimamente, principalmente nas redes sociais, né? Às vezes pessoas não te atacam, mas dizem coisas, né? E às vezes você se sente na obrigação de ir lá e lutar e dizer não, temos que, entendeu? A gente tem que analisar situações, né? Porque da mesma forma que você acha que sua opinião é mais certa, o outro está pensando a mesma coisa. Agora, com a Joana de Ângeles, ela traz uma coisa muito interessante, né? Ela diz no livro Vida Feliz, ela diz uma coisa interessante. Quando a atitude de uma pessoa só traz detrimento para ela, é livre-arbítrio daquela pessoa. O que ela está fazendo vai trazer consequência para ela. Agora, quando a atitude de um indivíduo traz malefícios ou causa um problema sério para a sociedade, ou seja, atinge mais pessoas, aí nós temos a obrigação de interceder. Até para interceder, a gente tem que saber como. Aí a gente traz o Emmanuel, né? O Emmanuel, e aí a gente tem que saber analisar como que a gente vai interceder. Quer dizer, é um exercício que nos requer tá bem centrado, né? Por isso que é importante a gente estudar, a gente refletir, para que na hora que chegar uma hora da gente agir, a gente saber ser um pouco eficaz na nossa ação, né? E exercer o que a gente está aprendendo aqui, que é a caridade moral. Ok. Isso daqui é só para a gente rir um pouquinho, né? Tem essa história aqui do discípulo e do mestre. Mestre, qual é o segredo da felicidade? Aí o mestre falou, não discutir com idiotas. Aí o estudante falou, não concordo que seja esse o segredo. Aí o mestre falou, você tem razão, né? Muito interessante isso daí, né? Eu peguei isso da internet, gente, para a gente rir um pouquinho, né? Que às vezes não vale a pena ficar discutindo coisas com pessoas, às vezes, que não estão abertos, né? Não querem ver um outro lado da situação. Ah, Daniel, mas como é que a gente vai mudar a sociedade? A gente tem que lutar, a gente tem que fazer isso. Olha, das coisas pequenas, a gente cuida, né? Das coisas pequenas eu cuido. Agora, das coisas grandes, os espíritos grandes cuidam. Ah, mas o governo, ok, eu sou cidadão, então, o que que me compete como cidadão? Você vota? Então vai lá e vote, né? Você paga as suas taxas, você faz a coisa certa, dentro da sua área, né? Das coisas grandes, cuidam os governadores, né, os deputados, né, o presidente, deixa que aquilo é ossada deles, entendeu? Você luta na sua arena. Agora, quando você sai da sua arena para causar um problema num todo, aí você tem que pensar muito bem como é que essa ação está ou não está de acordo com os ensinamentos do Cristo, né? Porque a vida do Cristo é um exemplo perfeito, né?
Ele veio num tempo onde o Império Romano era um martelo, né, naquela região. E ele não foi para lá discutir política, nada, ele foi fazer a parte dele. A gente está falando aqui do governador do planeta. Ele foi lá mostrar uma nova maneira de ser um ser humano, né? E é isso que nós temos, é isso que o Espiritismo nos convida, é para realmente redefinir o que é ser um espírito encarnado, né? A gente já está quase terminando aqui, deixa eu ver meu tempo aqui. Vou ler algumas mensagens interessantes desse livro Minutos de Sabedoria, pelo Carlos Torres Pastorino. Ele fala o seguinte, na mensagem 211, não pretenda que todos pensem como você. Cada pessoa está num grau diferente de evolução, num degrau diverso da grande subida. Ninguém possui a verdade total, porque a verdade absoluta e total é Deus, o infinito. Nenhum ser infinito pode conter o infinito. Nenhum ser finito pode conter o infinito. Muito filosófico aí, né? Busca a verdade para si mesmo, mas não obrigue ninguém a pensar como você, tanto quanto não goste que os outros lhe controlem o pensamento. Muito bonita essa mensagem do Carlos, né? Do Carlos Torres Pastorino, que está nesse livro aí, que é um dos best-sellers no Brasil, né? Minutos de Sabedoria. Isso daqui é para trazer de novo, que às vezes a qualidade moral, como a irmã Rosário nos falou, está diretamente relacionado com a maneira que nos comportamos perante o outro, perante a família, perante a sociedade, perante o centro espírita, né? E isso está alinhado plenamente com o que a Joana de Liange fala, que está alinhado com o que o Paulo fala, né? E com o que o Cristo fala também, na definição de caridade, segundo os Espíritos nos trouxeram, né, no Livro dos Espíritos. Né? No Vida Feliz, a Joana fala, usa da medida de tolerância para com o teu próximo, conforme a espera receber de alguém em momentos próprios. Ninguém existe na terra de hoje que marche sem equívocos, sem temor, sem tormentos, gerando aflições quando desejava acertar e produzindo sofrimentos quando intentava apaziguar, necessitando compreensão, como efeito, tolerância. Ops. Assim, semeia hoje a tolerância, de forma a colher amanhã. Muita gente quer ser entendida, quer ser compreendida, mas a pergunta é, você é uma pessoa compreensiva? Muita gente quer ser ajudada. Você é uma pessoa que ajuda? Muita gente quer ser perdoada. Você é uma pessoa que perdoa? São questões que a gente tem que sempre estar nos perguntando. E aqui vem aquele exemplo do Santo Agostinho, né, onde ele explica, né, que todas as noites antes de dormir, ele fazia uma reflexão dos atos, né, e pensamentos do dia, né? E a gente vai ver isso aqui, nessa pergunta aqui do Livro dos Espíritos, é, é, onde foi perguntado, né, os meios para poder, né, evitar o mal. Mas antes disso, eu gostaria de ler essa pergunta aqui da questão 96, onde Kardec pergunta, são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Novamente, só para nos dizer que não somos iguais, né? A resposta é que são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, na nossa sociedade, tem pessoas de vários níveis, né? Agora, vamos tentar nos alinhar com os que estão no nível de pensamentos positivos, né? Porque quanto mais gente se alinha nesse nível de pensamento positivo, nessa frequência de pensamento positivo, a gente vai ajudando a mudar a psicosfera do planeta, né? Em vez da gente se nivelar pelo nível mais baixo, né? Aí é nessa pergunta 919, onde Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Essa pergunta aqui, a gente grifou meio prático mais eficaz, né? Por quê? O Kardec já sabia que existem outros meios, existem outras filosofias, outras religiões que ajudam na evolução do ser humano. Mas ele queria saber um mais eficaz. Então, a pergunta foi o seguinte, a resposta, um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo, né? Foi Sócrates que falou isso, né? E aqui tem
só um exemplo de Daniel, como é que a gente vai nos conhecer? Olha, a gente vai ter que fazer um exercício de observar isso daqui, as qualidades e as virtudes, minha e do outro, né? Os vícios, meu e do outro, as imperfeições, meu e do outro, né? Porque às vezes a gente, isso daí foi uma coisa que eu lembro quando eu estava na igreja católica, né, que eu venho de uma família católica, eu assisti uma pregação de um padre uma vez na igreja no Maranhão, e o padre falou uma coisa interessante, ele disse assim, olha, nós seres humanos temos dois olhos na frente, né, então como temos dois olhos na frente, a gente só vê as nossas qualidades e a imperfeição do outro. Se Deus tivesse colocado um olho na frente e um olho atrás, aí a gente vê nossas qualidades, nossas imperfeições. E aí a gente ia ver a qualidade dos outros e a nossa imperfeição dos outros. Ou a gente ia ver 360 graus, né? Ele fez essa comparação, assim, de uma maneira, tipo assim, uma maneira brincalhona, né? E aí, tipo assim, transferindo para Deus, que Deus é culpado da gente ter as imperfeições, né? E que a gente não consegue ver a qualidade nos outros, a gente só vê a imperfeição do outro, mas esquece de ver a nossa imperfeição. Para ver a nossa imperfeição, a gente teria que ter um olho atrás. Só me veio nessa cabeça isso para compartilhar com você, né? Mas a ideia aqui é de fazer o que Santo Agostinho, né, fala exatamente no comentário desta pergunta, né? Quando Kardec fez uma pergunta, uma subpergunta, né, uma pergunta seguindo essa, onde ele pergunta, mas como se faz isso? Né? Como a gente vai se fazer para nos conhecer? Ele fala, né? Todos os dias antes de dormir, faça uma reflexão das suas ações e pensamentos daquele dia. Né? E aí você vai aprendendo, né, sobre você. Né? Para finalizar, um lembrete para todos nós, né, que em todos os seus ensinamentos, isso de Jesus, né, ele aponta essas duas virtudes, Jesus, como as que conduz, como as que irão nos conduzir à eterna felicidade, né? Que seria o quê? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Né? Então, assim, para a gente finalizar aqui, o nosso modelo guia é Jesus. A gente tem vários outros benfeitores que a gente trouxe aqui, por exemplo, Emmanuel, que a gente falou aqui da Joana de Ângeli, Carlos Torre Pastorinho, Paulo, né, e tantos outros da codificação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós sempre lembrando que, às vezes, se você não tem condição material de ajudar, se você ainda tem, se todos nós já temos ainda a nossa moral que ainda está bem chacoalhada, a gente pode exercer o nosso pensamento, né? Mandando uma prece, a gente pode mandar boas vibrações, né, para os governantes, né? As pessoas às vezes ficam assim, entendeu? Eu não votei para esse presidente ou para aquela pessoa, eu não votei para esse presidente da... Mas, gente, é temporário. Vamos vibrar para que, entendeu? O nosso país, aqui no Brasil, o país que você veio, né? Vamos vibrar para o sucesso das pessoas, né? Porque, no fundo, são todos irmãos e irmãs dentro de uma humanidade onde temos um pai só, né? Então, por que temos que ficar nesses embates, né? Discordar, tudo bem, ter o seu próprio ponto de vista, tudo bem, normal, né? A gente não vai querer nivelar todo mundo no mesmo nível, porque todos são diferentes, mas o respeito e a caridade para um com os outros é condição sine qua non. E como a gente está aqui no grupo espírita, eu gostaria de compartilhar uma história que foi, que está num livro do Hermínio Miranda, sobre tratamento espiritual, né? Numa das reuniões do centro que ele trabalhava, eu acho que é no Diálogos com a Sombra, se eu não me engano, ele chegou um espírito muito trevoso, né? Muito zangado na reunião mediúnica. E o espírito disse que ia acabar com o centro espírita, com aquela reunião, e então o diretor, com muita calma, disse: meu filho, né? Dá um tempo para a gente, né? Veja bem, a gente está aqui tentando fazer a caridade, tentando fazer o bem, né? Ajudar. E o espírito estava tão nervoso, tão zangado que ia destruir tudo.
Mas é o diretor da casa com muita, emanando realmente uma vibração de caridade, pediu para ele não se aquietar, né? Que ele fosse com os espíritos que estavam ali, que ele podia vir uma outra hora. Aí ele disse assim, tudo bem, eu vou dar 2 semanas para você, mas daqui a 2 semanas eu volto e vou quebrar o trabalho de vocês. E aí, o espírito se foi. Bem, 2 semanas depois, uma das dirigentes, uma das médios do grupo, estava em casa, de repente, alguém bate na porta. E era um rapaz jovem, né, um pouco agitado, pediu um trabalho para a mulher. Né? A mulher ficou assim, mas você quer um trabalho? Ele disse assim, dona, eu quero alguma coisa para fazer, para trabalhar, né? E você me paga o que você puder. Aí ela lembrou que o chuveiro da casa dela estava com problema. Eu disse, você entende, eu tenho um problema aqui no meu banheiro, no chuveiro, você pode dar uma olhada? O rapaz foi lá, deu uma olhada, ajeitou o trabalho, o chuveiro, e a mulher, assim, ficou tão assim, ela percebeu, ela fez o que o Emmanuel faz, ela fez uma análise daquele jovem, sem um julgamento negativo, né? Ela deu o trabalho ali temporário, mas ela começou a observar que o jovem estava muito agitado, aquele lance todo, um pouco nervoso, mas estava fazendo um trabalho na casa dela, né? Então, na hora que ela foi pagar o rapaz, ela deu um pagamento generoso, né? Que mais do que ele merecia ali, entendeu? O rapaz ficou muito grato, e o rapaz disse assim, você sabe onde é que tem um supermercado aqui perto? Aí ela disse, tem um supermercado aqui perto. Eu disse, não, porque eu tenho que sair daqui direto e ir no supermercado comprar alimentos, né, para minha família. E saiu, e desapareceu. Tudo bem. A senhora, né, passou umas 2 semanas de novo, e aí, de repente, aquele espírito volta na reunião mediúnica, né? E disse assim, olha, eu voltei, ele voltou mais calmo, né? E aí o diretor da casa falou, né, ele disse assim, você lembra de mim? Eu sou aquela pessoa que veio aqui, que disse que ia quebrar tudo. Mas eu venho aqui dizer que realmente o que você falou sobre o trabalho caridoso que vocês fazem aqui, eu pude comprovar isso. Ele disse, sabe aquele rapaz que foi na casa de uma médium que está aqui na reunião mediúnica? Aquele rapaz foi meu filho. E eu sofro muito do outro lado em vendo ele sofrer. Então, o que foi feito com ele, a atenção que foi dada e a maneira que a situação foi conduzida, realmente mudou o meu pensamento. E ele disse assim, agora eu boto meu coração aqui na mesa e vocês podem fazer o que vocês quiserem. Ou seja, o, 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 esse trabalho da caridade, ele vai muito além da parte material. É uma caridade moral. É a caridade de comportamento que a Joana de Ângeles nos traz. É essa caridade que você faz a avaliação da pessoa e tenta ser o mais efetivo possível na ajuda, né? Sem fazer pensando em si, mas no que a pessoa está precisando. Então, eu queria parar por aqui e ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Eu sei que algumas pessoas escreveram no chat aí, se de repente, vou parar aqui de fazer o sharing, e se de repente aí, se a Aline quiser ler ou fazer algum comentário, sobre essa nossa reflexão sobre a caridade moral.